Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learn, Creating, Sharing, episódio número 27, e hoje temos connosco Ricardo Amin. Viva, Ricardo! Olá, Luís, tudo bem? Tudo? Contigo também? Também, obrigado. Olha. Bem, Ricardo, ia sugerir aqui, começámos aqui se calhar por fazer uma breve introdução tua, se calhar, da tua parte. Eu sei que às vezes é mais difícil, se calhar aqui um bocado do teu percurso profissional e académico, se pudesse aqui para a nossa Certo. audiência. Claro que sim, claro que sim. Antes de mais, olha, agradecer-te pelo convite que me fizeste para estar aqui. Dizer que não te estou a olhar de lado, mas que comprei um computador ainda antes da pandemia, onde tenho a particularidade da câmara estar em baixo à esquerda. Portanto, nunca estou a olhar para ninguém, que é uma coisa que me faz imensa confusão. Mas pronto, acho que tenho que passar à frente disso, encarar as coisas assim como elas são. O meu percurso, nada de extraordinário, sou um aluno de gestão, tirei gestão na Católica há uma eternidade atrás. Sempre tive foi uma questão muito clara, mesmo quando estava a tirar o curso, que era, queria chegar a um cargo de direção e responsabilidade muito rápido. Na minha cabeça, eu ia ser diretor-geral de uma empresa antes dos 30 anos. E hoje em dia, se isso é relativamente normal e acontece mais facilmente, há 20 e tal anos atrás, ou há quase 30, a coisa não era bem assim. Mas isso eu tinha isso na cabeça. E para fazer isso eu desenhei uma espécie de um percurso de carreira, onde tinha que fazer rapidamente aquelas coisas que eu não queria mesmo fazer. Tipo, começar para dar auditoria. Comecei a trabalhar em auditoria, que é uma coisa que não recomendo a ninguém, mas que se tem que fazer rapidamente. Portanto, o melhor é fazer rápido. O que é facto é que tive 2 anos em auditoria, 1 ano e meio, assim, uma coisa, e deu-me muitas das bases com que ainda continuo a trabalhar hoje em dia. De organização, de perceber os fluxos financeiros, saber o que fazer nessa área da empresa, que é muito importante quando te queres lançar, e que se não tiveres as bases depois fica mais difícil. Então tive 2 anos em auditoria, mas sabendo já que queria ir para o lado do marketing. E passei para o lado do marketing, em seguros, que também não é uma coisa tão evidente, especialmente há tantos anos atrás. Mas tive 2 anos num dos grandes corretores que nós temos cá em Portugal, que é os Vilas Boas, no grupo Vilas Boas. E depois daí saltei para o marketing da Sofinlock. Sofinlock era a companhia de financiamento automóvel do grupo do Banco Finância. E foi aí que eu desenvolvi uma das... O meu pai chama-lhe fixação. Eu dizia que era uma das paixões, que era um marketing relacional. Desenvolver o marketing pelo lado mais dos incentivos, dos planos corporativos de incentivos aos trabalhadores e aos clientes. E isso fez-me descobrir uns senhores, uma dupla, há uns anos atrás, que se calhar algumas pessoas ainda se lembram, que eram o Don Peppers e a Martha Rogers, no percurso para o one-to-one. E o percurso para o marketing one-to-one ficou-me fixado na cabeça. E tive aí na Sofinlock durante 1 ou 2 anos também, e depois fundei a minha primeira empresa. Antes dos 30 anos, ou a chegar aos 30 anos. Coisa curiosa, fundei, aliás, despedi-me da Sofinlock, eu acho que é esta a história, despedi-me da Sofinlock no dia 10 de setembro de 2001. Portanto, imagina o timing brilhante que eu tive, quando no dia a seguir vou na Marginal e estão as torres gêmeas a cair, e eu dizer, pronto, com as calças na mão, 2 filhos, sem emprego, e a tentar fundar uma empresa. Mas pronto, as coisas desenvolveram-se, tive 4 ou 5 anos com essa empresa, depois acabei com essa, fundei outra, tudo na área do marketing relacional. Fui o responsável cá do Peppers & Rogers Group em Portugal, portanto consegui essa questão, que era uma coisa que eu ambicionava, mas num caminho para essa questão do marketing one-to-one, que só vim a encontrar agora, passados estes anos todos, na gestão da experiência de cliente. Isso é impressionante. Quando olhas para trás, percebes que se calhar tudo tinha um propósito para chegar até aqui, mas que não foi fácil chegar aqui, não. Mas pronto, sempre muito pela minha vertente de lado empreendedor e gerar negócios, e muito pouco pelo lado corporativo das empresas, que é uma coisa ao qual eu tenho, se calhar, um bocadinho de alergia. Alergia a micromanagement, alergia a hierarquias, portanto, convivo muito melhor deste lado das empresas. Mas pronto, esta é a minha história. Obrigado, Ricardo. Há um ponto que tu referes, ou seja, cada vez mais, se calhar muitas das coisas não estavam 100% planeadas, havia um objetivo,
efetivamente, e faz parte do percurso esses desafios, mas a parte da gestão barra experiência de cliente barra empregado foi uma coisa que neste momento que é o teu dia-a-dia. Qual é essa importância cada vez mais que as empresas têm que dar a essa buzzword quase que às vezes também já se usa de uma forma Exatamente. quase commodity, vai por assim dizer, não é? É verdade, já está a entrar por aí, hoje em dia tudo é experiência. É, Há uns anos eram outras experiências e eram mais ligadas ao lazer, mas nesta sim. altura está muito virada aí. Eu diria que a questão, quando nós olhamos hoje em dia de uma forma agregada para a gestão da experiência de cliente, o que nós estamos a ver enquanto estudos cada vez mais a saírem nesta área é que a principal característica que os CEOs das Fortune 500 e depois todos eles, todos os grandes CEOs a nível mundial, referem na gestão da experiência é a capacidade de diferenciação positiva quando tudo o resto é igual. E quando caminhamos para produtos cada vez mais standardizados, ofertas cada vez mais todas iguais, os planos das telcos são todos iguais, os cartões bancários é tudo a mesma coisa, como é que eu me vou diferenciar enquanto negócio? Cada vez mais o que se está a ver é que há a diferenciação pela experiência que passas aos teus clientes. E essa é uma experienciação que permite ser sustentável. Ao contrário do que até há pouco tempo tínhamos a capacidade de perceber, porque tudo estava no início, e eu recordo que quando estamos a falar da gestão da experiência de cliente, o NPS nasceu há 20 anos, portanto não estamos a falar disto há tanto tempo assim. A questão é mesmo essa, de que modo é que eu consigo perceber se isto é uma estratégia de negócio sustentável? O que estamos a ver agora é que parece que é. E parece que é com números sustentados e com alavancagens de negócio relativamente importantes. Portanto, acho que a questão é Claro, muito por aí, a diferenciação. claro. E nesse sentido, qual é que tu consideras os principais desafios para as empresas ou tendências que possam existir nessa experiência, por assim dizer, que... Olha, nós fazemos na ISO muitos webinars, tanto a nível internacional como também cá em Portugal. E o webinar do início do ano é sempre o webinar das tendências do que vem por aí. E curiosamente, essa é foi uma das questões que me tocou a mim falar neste ano da questão do webinar. E o que eu referi foi o que nós chamamos a tendência para o XM, ou seja, Experience Management como um todo. E o título, eu lembro do título da minha parte, era Experiência de Cliente está morta. Está morta no sentido em que nós a conhecemos isolada enquanto experiência a passar a clientes, porque o que nós vemos hoje em dia, mais uma vez, porque temos a capacidade de provar, é que a tendência é cada vez mais englobar tudo no que é uma gestão da experiência holística. Englobar a experiência de colaborador, englobar a experiência de marca, englobar a experiência de produto. Tudo isso é fundamental. E quando nós olhamos para os vários tipos de experiências e percebemos que, por exemplo, o preço pode afetar tanto a experiência como o serviço que se entrega, a questão é perceber de que forma é que isso tudo se articula e tem impacto umas coisas com as outras. Hoje em dia já conseguimos prever, por exemplo, que o impacto da experiência do colaborador na experiência do cliente é real e as duas no negócio também. Isso consegue ser mensurável em impacto no negócio. E quando consegues fazer isso, consegues ter uma conversa diferente com os gestores de topo sentados nos boards, que vão perguntar, mas porquê é que eu vou estar a fazer este investimento? Sim, senhora, que eu preciso de tratar dos meus clientes, mas até que ponto é que justifica tanto investimento e de que forma é que nós vamos avançar? Se há uns que ainda que já vão à frente e que têm essa capacidade de perceber isso, ainda temos algumas surpresas desagradáveis quando abordamos alguns clientes que dizem que não estão preparados para investir tanto nesta área. Eu acho que nesta altura a questão é só demonstrar-lhes isso e perceber que estão a ficar para trás completamente. Sim, é a questão do mindset, possivelmente aquele clique que é preciso ali fazer. Exatamente. Ricardo, tu referiste a ISO, se calhar era importante se pudesses partilhar aqui um bocadinho, ou seja, tu és o CEO da ISO Portugal, quem é ISO e quais é que são as principais, vamos lá, soluções, objetivos que tem para tentar ajudar estes, não só a experiência dos clientes, mas tudo o que está à volta, por assim dizer, né? Olha, a ISO é uma consultora de origem espanhola, tem 25 anos no mercado nesta altura, começou em 1997, começou a evoluir da experiência ligada aos contact centers e evoluiu muito rapidamente para a gestão da experiência do cliente, mas como todas as empresas espanholas, foi atrás das grandes empresas espanholas. Fez um percurso de internacionalização muito virado para o lado lá do charco, como eles falam, e tudo muito ligado para a América Latina. Portanto, nós temos hoje em dia, eu diria, 18 mercados a nível internacional, presença em 18 mercados, dos quais só 2 são na Europa, Portugal e Espanha, e tudo o resto está na América Latina e América Central. Dá uma ideia do desenvolvimento.
Certo. E quando nós podemos pensar até às vezes que esses mercados podem ser menos desenvolvidos que os mercados europeus, nós vemos projetos fundamentalmente mais bem desenvolvidos na América Latina do que cá, e muito por via deste tempo que já levam a fazer isto, muito pelo lado da ISO, pelo que nós conseguimos ver, obviamente. Uhum. Eu diria que a ISO é especializada apenas em gestão da experiência do cliente, então não fazemos mais nada a não ser isto. Nesta área, competimos com qualquer um das grandes consultoras a nível mundial, mas só fazemos isto. Isto dá-nos uma especialização muito grande. Eu lancei a ISO em Portugal em 2018, acho que foi a meio de 2018, e o grande desafio que eu tive na altura foi, como muitas das vezes em que me aconteceu antes, foi primeiro começar sozinho. Certo. Eu fui desafiado pela ISO para lançar a ISO em Portugal e comecei sozinho, mas sozinho mesmo, eu, mais ninguém. O que tive foi a capacidade de perceber o que é que a ISO me podia acrescentar. E a ISO tinha já desenvolvido uma metodologia fortíssima, tinha um montão de casos de sucesso e tinha tudo pronto para funcionar. Portanto, eu consegui chegar aos grandes clientes em Portugal com uma proposta de valor muito robusta e pronta a funcionar no dia a seguir, sem ter uma pessoa a funcionar em Portugal. E isto comecei em 2018. O segundo passo que foi desafiante para mim enquanto ISO foi, eu na altura, por via desta questão de fundar empresas, tinha mais duas empresas, estava com duas empresas que não tinham nada a ver umas com as outras. Uma era uma empresa que se dedicava a colocar sistemas de som em espaços públicos. Portanto, imagina, tem zero a ver com tudo o resto. Outra era uma empresa que eu acho, e não vou revelar muito, porque eu ainda acho que vai ser, ainda vou voltar a ela mais à frente, Certo. porque foi uma empresa com um consórcio com os noruegueses, que estava ligada ao fim da era dos cookies e de que forma é que o marketing se vai revolucionar por via disso mais à frente. Como há 4 ou 5 anos atrás a coisa estava muito ainda a pensar como é que ia, eu pensei, isto não é negócio para agora, portanto vou parquear esta, vamos, vamos lá desenvolver isso. E aqui estou. Depois a grande questão foi de que forma é que vamos alavancar isto. E tive a sorte de conseguir encontrar o meu sócio Pedro Champalimau, que está comigo nesta aventura, e depois de termos também a garantia de perceber que se vamos constituir a equipa em Portugal, de que forma é que vamos fazer? A questão é ISO, provavelmente mais complicada, é que o portfólio de serviços é enorme. E para formar uma pessoa custa não só dinheiro, como muito tempo. Portanto, o que nós conseguimos foi encontrar no mercado, aqui em Portugal, por sorte, duas pessoas que estavam dentro do mindset do design thinking, já com a cabeça virada para estas áreas, e que fazer o shift para lhes dar metodologia, método e tudo o que a ISO já tinha feito foi relativamente fácil. E, portanto, fomos chamá-las, trouxemos-las, fizemos-las sócias também, e portanto, neste momento temos uma equipa em Portugal, já estamos a contratar mais pessoas, já vamos neste momento 5 pessoas cá em Portugal na área das operações, e 5 pessoas porque, como eu costumo dizer aos nossos clientes, nós podemos ser 5 para trabalhar um projeto em Portugal, ou podemos ser 700, conforme seja um projeto global, porque temos essa capacidade dentro da ISO funcionar assim. Existe o que se chama dentro da ISO World, que é colocar ao serviço de qualquer ISO no mundo os recursos todos que sejam necessários para fazer alavancar qualquer projeto. Claro. E isso permite-nos avançar. E foi por aí. E também crescer de uma forma sustentada, né? No fim de contas. Isso tem que ser sempre. Isso tem que ser sempre. Isso aprendes quando queres ser CEO aos 30 anos. Aprendes que muitos dos erros que fazes para trás não convém voltar a fazê-los para a frente. Não, e também a parte que tu referiste, apesar de teres esse projeto que neste momento se calhar às vezes fizeste um stand-by, por vezes há projetos que se calhar o próprio mercado ainda não está, o timing não é o certo e não quer dizer que possa. E às vezes o que acontece é que há muitos projetos que se calhar também não correm bem porque são lançados e o mercado não está preparado. E eu conheço um outro que teve esse. Se calhar se tivesse sido lançado agora, poderia, né? Como houve sempre o se, mas sei que pelo menos havia uma maturidade do mercado diferente do que existia naquele momento que foi lançado. Exatamente. E estar sempre a ser evangelizador às vezes cansa. Claro, e no fim de contas, a nível da Sands, e parabéns pelo projeto, que efetivamente acredito também seja um desafio enorme, tendo em conta o mindset que existe em Portugal e se calhar a razão porque a ISO globalmente está em mercados latino-americanos, tem uma cultura adversa muitas vezes ao risco, acho que esta é a palavra mais associam isso,
Como é que vocês conseguem neste mercado que está em constante evolução, né? Como a gente costuma dizer, o que a gente fala hoje, se calhar amanhã já não está, salvo seja atualizado, como é que vocês tentam acompanhar isso, essa evolução? Olha, a primeira questão, e aí nós tivemos no final do ano um encontro ISO, o primeiro depois da pandemia, porque entretanto meteu-se esta Sim. brincadeira também pelo meio, né? O primeiro em que juntámos todos os CEOs e os Country Managers ISO em Madrid. E tivemos a discutir a estratégia para os próximos 5 anos. Uhum. E tem piada perceber de que forma é que cada um de nós, nas suas diferentes vertentes e países e mercados, encara a estratégia global do grupo e a adapta para si. Uhum. E tem um pouco a ver com isso. Nós temos, obviamente, uma estratégia comum enquanto grupo, mas temos a noção que existem áreas de especialização dentro de cada uma das ISOs que nos faz andar mais para a frente de uns lados que noutros. Por exemplo, eu tenho a perfeita noção, os colombianos, os chilenos e os peruanos, por exemplo, lá de lá, dizem que nós temos que largar as customer journeys. Nós não podemos passar a vida toda a fazer customer journeys, nós temos que andar para a frente e adotar a tecnologia. Nós cá em Portugal é exatamente ao contrário. Nós cá, como todos os portugueses, somos todos muito afoitos à tecnologia e somos sempre early adopters na Uhum. tecnologia, isso é uma característica muito nossa. E isso fez com que nós tivéssemos adotado desde o início muito a gestão da experiência através da tecnologia. Também porque a nossa estratégia foi uma estratégia de desnatação do mercado. Foi às grandes companhias, Uhum. gerir as grandes massas de clientes nesta altura, e quando estamos a falar de centenas de milhares ou de milhões de clientes, não fazes isso em tecnologia. E ao fazer isso com tecnologia, percebes depois também que a própria disciplina está a convergir para aqui. Mas, por exemplo, eu cá em Portugal, vejo-me à rasca, como se costuma dizer, para fazer uma customer journey, porque eu acho que o mercado dá customer journeys, ou quando chega um cliente, epá, não me venhas outra vez com a customer journey. Não me venhas outra vez com essa conversa. Eu não quero customer journeys. Eu digo, mas tens? Não, não tenho, mas não quero ter. Pá, é um erro. A questão, sempre que nós dizemos é, primeiro, basics, fazer as coisas básicas bem. E fazer as coisas básicas bem não é atirar-te de cabeça para a tecnologia sem saberes o que é que queres fazer com ela. A tecnologia, e sabes isso melhor que eu, é tão burra quanto nós quisermos fazer dela. Se não Claro. fizermos nada por aquilo, eu posso pôr a melhor tecnologia no melhor cliente e a coisa não funcionar. Portanto, a questão é nós percebemos o que é que queremos fazer com aquilo. Portanto, a primeira questão que nós definimos para cá, enquanto Portugal, é foco. O Uhum. portfólio da ISO é enorme em tudo que é a gestão da experiência de cliente e de colaborador e por aí fora. E nós Uhum. decidimos centrar-nos no que nós chamamos XM, Experience Management, gestão da experiência através da tecnologia. Porque é para aí que nós vemos o mercado a confluir. Essa é a primeira questão. A segunda é a especialização, por via disso. Nós Uhum. podíamos fazer muita coisa enquanto consultores e temos o background para isso, mas decidimos só fazermos gestão da experiência, gestão da experiência do colaborador e gestão da experiência do cliente. E isso para nós dá-nos uma capacidade de saber que ali, naquela área, naquele nicho, competimos com Uhum. qualquer um a nível mundial. E isso é uma característica que nos dá uma confiança muito grande. A terceira questão tem a ver com formação. Isso é fundamental, é uma questão que eu voltei a ter até interesse por fazer, no sentido de perceber que se eu não conseguir acompanhar o ritmo deste mercado que está sempre a evoluir, eu vou ficar para trás. Portanto, o que Sim. nós temos é, dentro da equipa portuguesa, a equipa mais qualificada de todas as ISOs na gestão da tecnologia, da experiência através da tecnologia. E por via disso, somos chamados para projetos internacionais agora, a tal ISO World chama-nos a É. nós para ir implementar projetos noutros mercados, porque nós temos essa capacidade. E isso dá-nos uma confiança também muito grande. E depois uma questão que é sempre importante em todos os negócios, que é uma questão de parceria. Encontrares o parceiro certo ou não encontrares o parceiro Uhum. certo. E nós, na tecnologia, nós viemos de uma que nós chamávamos de ser agnósticos da tecnologia, portanto, trabalhamos com o que for melhor para qualquer cliente para dizer, não, o melhor para qualquer cliente em Portugal, nesta altura, é Qualtrics. E quando falamos em Portugal, é porque o nível desceu até conseguires fazer o que nós chamamos de democratização da gestão da experiência para PMEs. Porque quando estamos a falar dos Qualtrics da vida, estamos a falar das Amazones, das Apples, das Googles, que são geridas por plataformas como esta e que são centenas de milhares de colaboradores e milhões de clientes. Agora É. descemos ao nível de Portugal. E, portanto, quando temos uma tecnologia que nos consegue fazer isto, é focar-nos mais uma vez. Sim, e esse ponto que tu tocas do investimento em pessoas barra formação, eu costumo dizer que vai trazer mais cedo ou mais tarde, vai ter proveito. E normalmente as pessoas veem como um custo, mas não devem ver como um investimento que vai ter retorno. Pode ser Sim. mais rápido ou não, mas vai ter, porque há um fator diferencial.
não é? Completamente, e nós sentimos isso muito, sentimos isso a dois níveis. Sentimos isso no que é o chamarem-nos a nós para projetos que os outros não conseguem fazer e que, portanto, nos dá uma alavanca grande de negócio e que nos dá a confiança de poder colocar lá pessoas. Sentimos também o outro lado da moeda, que é, nós sabemos que temos nas nossas equipas, nesta altura, uns recursos muito valiosos no mercado, porque não há muita gente a fazer isto. Muito menos uma coisa que nós sentimos dentro do Grupo ISO, que é, em 18 mercados internacionais, nós somos o único que não fala espanhol, de língua materna. E se isso parece para nós relativamente indiferente, porque falamos o portunhol e percebemos o espanhol, para eles não é nada. Para eles não é nada evidente. E só o facto de terem que adaptar tudo o que é materiais para um único mercado, que é português, que ainda por cima não é português do Brasil e não tem aquela escala toda, ao princípio foi um bocado complicado. Mas é giro perceber que consegues ter também outras valências, que é porque somos como característica enquanto povo, nós fazemos isto em português, mas podemos fazer em inglês e podemos fazer em francês. Sim, é flexibilidade, e também o outro ponto importante, que é esse mérito barra esse investimento foi reconhecido não só pelo mercado, mas foi reconhecido internamente, porque por vezes as pessoas internamente, não digo que se esqueçam, mas às vezes não têm essa percepção, né? E se calhar no grupo vocês notaram, tiveram essa maior sensibilidade, ok, é isto que estamos aqui a fazer, quer dizer que estamos a ir pelo sítio certo, né? Não, E acho que isso... o payoff está completamente a ser visto agora, ainda que sejamos e tenhamos todos, cada uma das pessoas dentro da ISO, tem o que nós chamamos o seu learning program. Claro. Todos sabem para onde vão e todos sabem para onde devem ir. E a questão aqui é fundamental cada um deles perceber que estamos a fazer isto porque todos vamos beneficiar disto. E o facto de termos projetos internacionais começa a ser o benefício disso. Sim, uma das perguntas que eu tinha aqui, que já tocaste em parte, que era a importância da tecnologia. Mas tu referiste muito bem, por vezes a minha sensibilidade e também o que tu estás a tentar referir a tecnologia é importante, mas se nós não percebemos, não criarmos as fundações, primeiro que tudo, seja qual for a tecnologia que nós possamos pôr, seja blockchain, inteligência artificial, aqueles nomes todos hype que existem neste momento no nosso, isso por si só não vai fazer, não vai resolver os problemas, certo? Não vai, mas é curioso como ainda chegando a este nível de desenvolvimento de tecnologia a todos os níveis, ainda há pessoas que acham que é por aí o caminho. E nós temos um caso desse, que eu não vou referir o nome, mas nós temos um caso, temos um único caso em que o cliente decidiu que queria a tecnologia antes de querer a consultoria. Porque dizia que já tinha tudo previsto e que já sabia que tecnologia queria e, portanto, o que nós queremos é que vocês nos venham cá e implementem esta tecnologia. E eu coloquei a tecnologia, fizemos a implementação do projeto, mas coloquei o projeto de consultoria que deveria ter sido feito antes e disse, eu faço questão de deixar aqui esta proposta porque vocês vão precisar disto. Ele, está bem, sim senhora, mas vamos avançar, entretanto, se não te importas. Tudo bem. Quando o projeto estava a começar, fui chamado à administração, uma conversa one-to-one com uma administradora, que me sentou à frente dela e disse, Ricardo, preciso que me expliques porque é que estás a insistir tanto numa proposta que ninguém te pediu para fazer uma coisa que nós achamos que sabemos fazer. Eu disse, olha, eu vou explicar porquê. Porque nós já fizemos, isto que vocês estão a fazer, nós já fizemos 10 vezes. 10 vezes a coisa correu lindamente, porque nós temos uma metodologia provada, não só aqui. Nós fizemos 10 vezes cá em Portugal, mas a ISO já faz 200 destes por ano a nível mundial, com 20 anos em cima disto. Portanto, é a experiência que nos diz que isto funciona. Também é a experiência que nos diz que o contrário não funciona tão bem. E, portanto, vocês vão colocar dentro de casa uma tecnologia completamente diferente de tudo o que já viram até agora e vão achar que vão conseguir fazer. Portanto, e também cria outro problema, que deve ser mesmo, não sei se é o que tu sentes, que é, se depois as coisas não correm bem, entre aspas, a culpa é da tecnologia. exatamente. E se calhar não é bem assim que as coisas funcionam. Exatamente. O que aí correu bem foi que ela percebeu o que eu lhe estava a dizer, mas a equipa dela estava aí noutro sentido. Então o que ela me disse foi, Ricardo, então fazemos assim, garante-me esta proposta durante um ano, eu vou ter que ir como está definido nesta altura, porque a minha equipa definiu que foi assim, eu não vou dizer que vão ao contrário. Percebo o que tu estás a dizer, fica aqui com a dúvida atrás da orelha, vamos dar o benefício da dúvida à equipa também.
Um ano depois chamou-me outra vez e disse: Ricardo, tens toda a razão, isto não está a avançar à velocidade que nós queríamos, embora esteja a avançar, não está a avançar à velocidade que nós queríamos, portanto, se me garantires que a proposta ainda está válida, vamos fazê-la agora. Sim, senhor, vamos embora. Fizemos, e neste momento já vamos com 4 anos de programa, e é visto como um best in class dentro do grupo, e a coisa funciona. Também é positivo, apesar de tudo, às vezes, claro que isto é um bocado contraproducente, parece que é preciso passar pela situação para as pessoas efetivamente dizerem, ok, não é uma questão de nós termos razão ou não ter razão, é uma questão às vezes talvez das experiências que passamos semelhantes e que soubemos que tivemos que fazer desta forma. Não, Claríssimo, claríssimo. é? Mas eu estou neste momento num processo internacional incrível, com uma telco em Madagascar. Imagina, se me dissessem que eu ia ter um projeto em Madagascar, eu pensei que estavam malucos, né? Como é que se faz um projeto? Iam pensar que era um filme. Exatamente. E neste momento tenho pela frente uma pessoa que não me quer ouvir. Portanto, acha que o projeto é como vai querer implementar. Portanto, eu estou com o mesmo problema outra vez, passados estes 5 anos que foi desde que isto me aconteceu outra vez, e eu sinto a responsabilidade de ter de lhe explicar que eu não vou começar o projeto sem isto acontecer, sem entrar em conflito com uma pessoa que não está a querer ouvir. E isso é uma questão muito que já me aconteceu mais do que uma vez, no sentido de eu sei que ele está a cometer uma decisão errada, eu sei que vou ter que o convencer, portanto é quase como se a culpa fosse ao contrário. A culpa é minha porque não consegui convencer que estava a dar o passo errado. Mas às vezes é preciso deixá-los ir. É um bocado quase que como é que eu transmito a mensagem que quer que chegue lá por forma a E ajudar. uma determinada o que nós estamos a fazer agora é, não, eu vou chamar alguém para lhe falar isto de outra forma, porque Claro, a minha mensagem não está a passar, claro. neste caso. Como é que vocês, durante este processo que têm de vários use cases, como é que vocês medem essa percepção de forma a transmitir ao cliente o sucesso do projeto? Ou seja, isto no final do dia eles querem tentar, eles sentem que vão fazer um investimento, como é que eles, ok, como é que eu sinto que há aqui um retorno Então, neste processo todo? olha, isso é uma das questões que nós fazemos sempre, fazemos sempre questão, passa o pleonasmo de focar, que é tudo o que nós fazemos num projeto ISO tem que ir bater a um KPI de negócio. Nós não fazemos Customer Journeys porque queremos pôr um mapa com 3 metros na parede, é mim diferente. Eu faço isso porque isso tem que ter um impacto no negócio e eles têm que me dizer qual é o impacto no negócio esperado. Portanto, eu vou trabalhar contra objetivos de negócio. Essa é a primeira questão. Os objetivos de negócio nesta área são tipicamente virados ou a eficiência operacional, e por via disso ganhar por via do custo, ou aumentar receitas por via da loyalty ou ao cross-sell e upsell. Mas tem que estar ligado. O que nós fazemos sempre é perguntar ao início qual é a medida do sucesso. Porque tudo o que tu faças, muito mais quando metes tecnologia, tens capacidade de gerir, e como tens capacidade de gerir, tens capacidade de medir. Por via disso, tens de fazer isso acontecer. E isso faz com que as próprias empresas repensem também as suas formas de funcionar. Nós sabemos que a partir do momento em que pomos uma tecnologia, por exemplo, como Qualtrics, a segunda coisa que vai acontecer é que vamos estar a discutir governance dentro da empresa, que é uma coisa que às vezes não seria tão evidente, mas quando eu digo que vocês para fazerem isto precisam de alterar esta forma de funcionar, vocês para meterem um sistema de NPS a funcionar, que acham que é mandar cerveja para a rua, quando derem por vocês, estão a alterar a forma de funcionar porque precisam de resolver problemas que os clientes vos estão a passar, senão a única coisa que vai acontecer é ficar as misérias todas a nu, porque a tecnologia vai trazer à escala tudo o que os vossos clientes estão a dizer para dentro da empresa. E se vocês não resolverem, a única coisa que vai acontecer é que fica lá tudo a mesma. Portanto, tudo sempre direto a KPIs e tudo sempre numa lógica de reavaliações. Nós fazemos nos nossos próprios projetos, nós temos um sistema NPS a funcionar dentro do grupo ISO para a fase comercial, para fecho de fase em projeto e para fecho de projeto. E nós somos avaliados internamente enquanto isso também e avaliados no sentido de perceber o que é que precisamos fazer para melhorar e para que isso não se reverta ou não se vá a acontecer noutros clientes. Portanto, para nós sempre gerir, medir e perceber se estamos a andar no sítio certo ou não. Sim, e também muito importante, conforme referes, que é gerir no final do dia expectativas, né? Porque não é só dizer, olha,
cumprimos o prazo, mas se calhar por si só isso não resolve o problema, a situação até se pode transformar, porque estamos a falar de uma mudança cultural, a forma de trabalhar completamente diferente, a forma de interagir com o cliente, Sim. e isso tudo mexe, e como nós sabemos, o ser humano é resistente, vamos chamar assim, à mudança, Sim. porque senão parece uma coisa, não, eu fiz a minha parte, entreguei o projeto, mas por outra, a empresa parece que ainda ficou pior, salvo seja do que já Exatamente. estava, se não acompanhar esse governance e todas as outras fases que são necessárias. Sim. Isso é uma questão muito importante e que às vezes em Portugal não se dá tanta relevância, que é testar. Testar, pilotar, aprender, escalar. Uma coisa que parece simples e senso comum, mas que muitas vezes as pessoas querem ir diretas ao fim, sem passar pela fase do teste. E depois às vezes, É quando a a fase, concorrência não para lá à frente. eu acho que é muitas vezes querer comprar já a soloção já feita, né? Seria o ideal, mas nem todas as empresas são iguais e há formas de trabalhar completamente diferentes e temos que validar se a metodologia que estamos a aplicar numa, que Exatamente. potencialmente está certo, se adapta de uma forma tão fácil a essa empresa, né? Exatamente. Até porque se fores por essa característica de comprar a solução feita, como estava a dizer, mais à frente vais cair no mesmo erro de que quiseste diferenciar e, portanto, já a tecnologia, essa forma de funcionar serão standards no mercado e tu não perderás essa capacidade e tens que ir à procura de outra coisa qualquer. Portanto, aqui a Claro. questão é perceber de que forma é que a tecnologia pode fazer para mim o que eu preciso para a minha empresa, não Sim. o mesmo que as outras têm. Claro. Diz-me uma coisa, Ricardo, nessa jornada que tiveste já com vários players, nacional e internacional, o que é que tu consideras a nível de competências um líder que está do lado lá a liderar este tipo de projetos, né? Deva ter para vamos lá, para chamar o tal sucesso do projeto, por assim dizer. Sim, sim. Olha, há duas áreas distintas. Uma enquanto empresa, outra enquanto pessoa e líder de projetos como estes. Enquanto empresa, precisas de perceber muito bem o que é que são os teus problemas e quais são os teus objetivos. E, mais uma vez, esse é um dos grandes problemas do mercado em Portugal, que nós vimos desde 2018, mas que eu também já vi antes, e provavelmente tu também já viste, que é a capacidade estratégica a nível de topo em Portugal, pensar projetos como estes, eu não digo que é reduzida. Não tem o foco e a atenção, se calhar, que deveria ter. Uhum. E, portanto, as pessoas vão muito mais diretamente para uma solução, como estavas a dizer, do que pensar o que é que era a estratégia que eu poderia ter. Nós temos, e estamos agora a começar um projeto, mais uma vez não vou dizer o nome, de uma empresa, uma grande empresa portuguesa, que tem a humildade de chegar a nós e dizer: Ricardo, nesta área, e estamos a falar de experiência colaboradora, nós sabemos zero. Nós não estamos a fazer nada. Não temos a consciência que fizemos fazer tudo. E, portanto, queremos fazer tudo desde o início. Portanto, eu quero trabalhar convosco, desde a estratégia até a execução. Uhum. E eu lembro que a uma determinada altura estávamos a discutir, sim, mas e a equipa então, como é que vai ser e com quem é que vamos falar? E há um administrador que se vira para mim e disse, e mais uma vez, Ricardo, isto é assim, nós não vamos discutir poesia com analfabetos. Portanto, vocês é que são os especialistas, vocês dizem como é que vai ser. Não somos nós somos os analfabetos aqui. Portanto, vocês vêm com a vossa metodologia, que nós, pelo due diligence que fizemos, percebemos que a vossa metodologia pode funcionar, porque vimos Uhum. ela funcionar em muitas partes do mundo, nós queremos isso a funcionar aqui. Portanto, venham cá desde o início, desenhem isso e trabalhamos convosco no que vocês quiserem. Tem a garantia que nós pomos os recursos todos, o que vocês precisamos de vocês é que ponham o vosso know-how em metodologia. Portanto, essa é a primeira questão. Poder abrir-se assim e pôr a coisa com essa situação, não vejo muitos, digo-te, garanto. É humildade também, acho eu, um pouco Exatamente. também, É, não independente de ser grande ou humildade, não, poder sim, dizer assim, ok, se calhar numas coisas somos mais fortes, nesta aqui, exatamente. efetivamente não é o nosso ponto forte. Sim. Mas isso é preciso estar suficientemente acima na organização para teres o esclarecimento para poder dizer uma coisa dessas. Porque cá mais abaixo estás metido no meio como se diz, metido no meio da floresta, só vês árvores, não, não vês mais nada do que isso. Lá acima tens outro discernimento. E depois é a capacidade de fazer essa abordagem top-down. Ou Uhum. seja, quanto mais acima consegues falar, e essa é uma capacidade que nós temos tido na ISO, quanto mais acima conseguires falar, mais estrategicamente consegues colocar a tua ideia. E se isso pegar a nível estratégico acima, toda a gente vai fazer isso acontecer. Eu aqui posso dar o exemplo do Pedro Castro Almeida no Santander, Uhum.
que acho que até te falei nisso no outro Sim. dia. O Pedro Castro Almeida é o presidente do Santander, e quando falámos com ele, ele não só percebeu exatamente o que é que poderia acontecer, como assumiu a área executiva da gestão da experiência de cliente para ele. Quando o presidente do banco assume isso, toda a gente percebe que é para levar a sério. Portanto, por isso, hoje em dia o Santander é visto dentro do Grupo Santander de Portugal, do Grupo Santander, como uma história de sucesso. E isso é muito porque, desde o início, desde cima, a coisa foi toda muito clara. E não só isso, como a própria Ana Bottini, a nível internacional, fala sempre na gestão da experiência do cliente. Nos 3 primeiros pontos que toca, é cada vez que apresenta resultados, tem experiência do cliente. Portanto, é muito claro isso acontecer. Sim, Isso enquanto... no fim de contas é a importância que este tipo de projetos tem suporte, não só por uma questão de vamos, mas também entender a importância e por forma a exprimir a todas, seja top-down, perceber que é um problema de todos, por isso não é só um conjunto de iniciativas, vamos testar e vamos lá ver se isto dá ou não. Não, uma direção que temos que seguir. Exatamente. É uma direção e é uma jornada que se começa. Sim. E, deixa. Ricardo, diz-me uma coisa, no meio disto acredito que já tenhas tido histórias interessantes e se calhar alguns exemplos que tenham tido impacto, se calhar na vida de algumas pessoas, possivelmente. Tenho. Olha, esta do Pedro Castro Almeida é uma, da maneira como abriu e pôs as coisas a funcionar. Tenho uma outra interessante também do Alexandre Fonseca, o CEO da Altice na altura. Altice. Agora, co-CEO do grupo a nível mundial e CEO nos Estados Unidos, acho que é o que ele está. Chairman nos Estados Unidos. Chairman nos Estados Unidos. Que também como o Pedro percebeu exatamente que isto poderia ser o caminho para a Altice, mas o que me disse foi, ao contrário do Pedro, foi: Ricardo, isto é assim, eu vou-te pedir que venhas a fazer uma apresentação ao Comex. Para mim, o caminho é este, mas eu só vou para este caminho se houver unanimidade dentro da Comissão Executiva. Se não houver unanimidade dentro da Comissão Executiva, eu não vou comprar uma guerra destas com eles, porque eu vou ter que partir a empresa toda para fazer uma coisa destas. Portanto, tu vens e está em ti, pouca responsabilidade, não é? Está em ti a responsabilidade de convenceres o Comex que isto é por aqui. Se houver um que disser que não, digo já que não vou. Estamos lá há 4 anos nesta altura, continuamos a trabalhar com eles. O Comex ficou convencido. A questão é que aquilo é um monstro para levar para a frente, não é? Portanto, sim, aquilo é mesmo demora mais para Claro. ter visibilidade de algumas ações que estão em curso, por assim dizer, não é? O que eles nos dizem agora é que temos a perfeita noção dos avanços que temos tido e da influência nos resultados. O que ainda não conseguimos fazer foi fazer um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Mas também me dizem que não é isso que nós procuramos nesta altura, porque temos tantos problemas de legacy para resolver, que isto nos está a ajudar a resolver e a reorganizar, que ainda não estamos na preocupação do economics da experiência, como nós chamamos. Mas já estamos, noutros casos, a fazer cá em Portugal, e já vamos ter, e vamos começar a trabalhar num caso desses, que é de que forma é que eu consigo medir a diferença de 1 ponto percentual de NPS nos resultados e o que é que eu preciso para lá chegar. Isso vai fazer toda a diferença quando conseguimos pôr esse caso cá fora para as empresas perceberem o impacto nos resultados que isto pode ter, que é brutal. Sim, e tocaste em 2 pontos, que é o NPS 1%, né? Porque a gente associa que tem que subir 5, 10, 20, como fosse, desculpa a expressão, números de Excel. E outra questão que é, no final do dia, nós estamos a reorganizar a forma como a empresa trabalha e a definir prioridades que se calhar não eram visíveis, não é? Totalmente, e uma das questões que eu neste momento evito por também um chavão já gasto, que é, a partir do momento em que entro num projeto destes, tenho a noção que estou a entrar num processo de transformação. E a transformação leva-nos logo para coisas estapafúrdias. Mas o que eu estou a dizer é que vocês próprios, por dentro da empresa, vão começar a sentir a necessidade de transformar processos, porque os vossos clientes vos estão a dizer isso. E uma coisa é quando vocês estão a trabalhar até aqui de uma lógica de processo para fora, outra coisa é quando começam a trabalhar numa lógica de cliente para dentro. E o cliente para dentro vai dizer coisas que se calhar vocês não queriam ouvir, primeiro, mas que têm absolutamente que resolver e intervir, porque senão
a prazo, o cliente que é o único patrão, não é? Como diz ele, Sim. vai-se embora e vai para outro sítio qualquer. Portanto, é fundamental esta acontecer. Sim, e como tu dizes, outro ponto que tocaste, que é a parte dos processos. Porque muitas das vezes nós vimos os processos internamente, que teoricamente funcionam todos bem, sabemos que há ajustes. Outra coisa é nós, há pouco tempo como te partilhei, que é quando eu disse ao cliente, mas porquê é que você não traz o seu cliente à sua casa a visitar efetivamente os processos, que funcionam sempre bem, e ele próprio fazer parte desse reajuste. E quando ele fez isso, ele diz que foi por um lado um choque, mas por outro já se foi, porque o que acontece é que quando nós vamos lá, somos como é que é dizer, temos aquele fato de, não sei qual é o termo que vou usar agora, mas parece que estamos sempre a dizer aquela conversa, mas eles não ouvem, mas entendem, mas nem toda a gente se apercebe. É. Quando é um cliente, se calhar uma gestão de reclamações ou tudo o resto, eles olham e dizem, ok, se calhar é importante dar Não, não, ouvidos a quem de direito, não é? não, é fundamental. Mas, mais uma vez, a questão é poder perceber isso pela voz do cliente e por isso, hoje em dia, e se calhar isso não é inocente na adoção do mercado em Portugal, os projetos de voz de cliente têm uma aceleração muito grande em Portugal, face a outros mercados, por exemplo, do Grupo ISO, onde nós não vemos isso tanto acontecer, por exemplo, em Espanha, é estranho, Uhum. mas não é tanto assim. E uma questão que nós temos, que fazemos muita força para que as empresas comecem a perceber, e que é uma questão que eu não vejo mais ninguém do que ISO neste momento a falar sobre isso, que é de que forma é que aquilo que estavas a falar há pouco, as expectativas, que nós falamos em emoções, de Uhum. forma é que colocar as emoções nos processos de negócio faria alguma coisa diferente na gestão dos processos das empresas. Quando nós pensamos que um processo, vamos falar num processo de reclamações, é desenhado por alguém que é um técnico, que quer passar de um ponto A para um ponto Z e tem que cumprir uma série de etapas, a questão é pensar, não. Então pensa ao contrário, tu tens um cliente insatisfeito, tu queres passar para um cliente satisfeito. Isso muda alguma coisa no processo que ias desenhar? Isso Nem faria existe, com... nem existe workflow para isso, não é? Não existe, claro, às vezes não existe. Há Às um caso, vezes há um caso da às vezes é associar, Netflix. respondeu, caiu a coisa, reclamamos, respondemos e parece que fica fechado o Há um processo. caso, há um caso da Netflix brutal que é uma interação nas reclamações, mas por escrito, em que o cliente diz que há uma coisa qualquer no sistema que não está a funcionar, e ele do lado de lá nas reclamações, porque sabe que ele está a ver uma série qualquer, começa a responder-lhe como se fosse uma das personagens da série. E então ficam ali num diálogo, tenta isto, não sei o quê, como se fosse não sei quantos. E ele responde, não estou a conseguir, o que é que eu ia fazer agora a seguir? E numa interação como se fosse um diálogo de história, Uhum. no fim, ele não conseguiu resolver nada do que o cliente tinha dito, mas o cliente acabou, epá, que pena ter que ir já embora, ficava aqui a falar contigo o resto da noite. Portanto, o cliente está satisfeitíssimo, ficou com o mesmo problema, mas a questão é da maneira como tu tentas tratar aquilo. E aquilo é a gestão das emoções dentro de um processo de negócio. Obviamente que este gajo das reclamações está ao lado de lá é genial, não é? E é descontraído para fazer uma coisa daquelas, mas a questão é poder perceber, aprender com essas histórias e de forma é que mudaríamos as coisas. Sim, e também no final do dia nós estamos a dar uma importância àquilo que a pessoa está a dizer, porque às vezes acho que as pessoas também reclamam, às vezes com mais certezas do que outras, às vezes com mais razão do que outras, mas se calhar só o ouvir e se Sim, calhar conseguimos ali desmistificar ali se calhar com é duas ou verdade. três questões rapidamente e não tornamos aquilo um problema que hoje em Exatamente. dia pode afetar em uma empresa, se não tiver Uhum. bem tratado, pode tornar uma escala, depois o esforço que é necessário para tirar daquilo que já se ficou lá pode ser complicado. Isso mesmo, isso mesmo. Ricardo, estamos quase aqui no final. Ia fazer aqui mais três ou quatro perguntas. A nível de algum livro, algum filme que tu gostasses de recomendar? Olha, livro, como deves calcular, agora estou muito virado para livros nesta área. O último que li, e foi agora, por altura, acabei por ler agora por altura de Natal, foi o último do Fred Reichheld, que é o criador do NPS, e que se Hum. chama Winning on Purpose. E que é a minha procura, mais uma vez, nem é procura, é a garantia de que tudo isto que nós estamos a fazer, olhando pela perspectiva, não só do gajo que inventou o NPS, mas Uhum. sobretudo com uma série temporal de projetos e de histórias atrás dele, conseguimos fazer perceber que é um processo e uma estratégia de negócio sustentável que eu posso ter a garantia de que aos meus clientes que ainda não têm a maturidade suficiente
porque o nosso processo cá começou há 5 anos atrás, e isto é uma coisa que leva tempo, garantir que no final do dia a história pode ser uma história tão boa como a destes senhores que estão por aqui neste livro, e que isto funciona. E o próprio subtítulo dele, que é uma coisa que me fez querer ler, que é The Unbeatable Strategy of Loving Customers, que é uma questão que nós não damos eventualmente tanta atenção, mas que é uma estratégia de negócio sustentável em cima da qual se pode ter resultados. E esse é um livro que eu recomendo, mas estou muito virado para esta área nesta altura. Claro, é natural. Olha, durante esta jornada que tiveste, houve potencialmente fases que correram menos bem. Como é que tu lidaste com elas e superaste-as mesmo? Olha, houve fases que não correram bem, de facto. Eu acho que aí a capacidade principal é perceberes porquê, compreender as causas, é fundamental. Uma questão que eu tenho sempre muito clara é não ir à procura de culpas alheias. Portanto, ver bem, olha bem para dentro antes de meter as coisas para fora, e perceber que eu que sempre, até ultimamente, houve um cliente que me chamava lobo solitário, no sentido de tu estás sozinho a fazer isso, se calhar precisavas de mais alguém. Sim, garantidamente. E a questão é se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, leva Claro, alguém. leva alguém. Exatamente. Nisso, neste momento, tenho absolutamente claro, mas houve questões durante a altura que não eram tão claras assim. Também, de qualquer maneira, não fazer disso um fim, não é um fim do mundo. No final do dia, como eu digo, é só trabalho. Há toda uma outra vida que tu tens que não tem a ver com isto. E nunca perder a capacidade de perceber que há mais para a frente. Não, tens um azar, uma coisa corre mal, olha para a frente. Vamos embora. A vida continua, não E é? continua, é isso não. Algum conceito que te deram que tu guardes como boa referência? Olha, essa é gira, e até porque me aconteceu muito recentemente. Muito recentemente, e eu digo, olha, já falei aqui no tal encontro que tivemos em Madrid há pouco tempo para definir a estratégia, e o que está a acontecer agora, que nos está a acontecer muito aqui a nós em Portugal, por via da tal avanço que temos tido em determinadas áreas, é que estamos a ser muito aliciados para projetos internacionais. E uma coisa é desenvolver projetos internacionais, e nós estamos a fazê-lo. Outra coisa é, a uma determinada altura, desafiarem-me para comprar uma operação que tinha tudo a ver com o que nós estávamos a fazer, mas que era num sítio completamente remoto, fora da nossa zona de conforto. Não tinha nada a ver. E nem sequer era Madagascar. Mas era uma coisa assim do género. E eu, embora a coisa me estivesse ali a picar, falei na altura, porque estávamos lá, fui falar com o dono da ISO em Espanha, e ele deu-me um conselho que eu acho que todos os dias desde aí tenho tentado pensar naquilo que é: Ricardo, não confundas oportunidade com tentação, que são duas coisas completamente diferentes. Embora tu possas ter a tentação de querer fazer uma coisa dessas, vê se isso é realmente fazível ou se é algo que vais te atirar para fora de pé. E ele deu-me o exemplo da ISO no início, que foi a segunda operação que a ISO abriu, depois de Espanha, foi o Brasil. Foi a segunda que abriu, foi a primeira que fechou. O Brasil é um país continental, todos sabemos como é que nós fazemos, sabemos muito melhor do que os espanhóis como aquilo funciona, né? E ele disse, doutor, no nosso caso no Brasil, abrimos e fechamos, e sabemos que é uma questão que não devemos contemplar outra vez. E no fim do dia não comprar um problema, não é? No fim, não comprar um problema, exatamente, é mesmo isso. É isso. Boa, Ricardo, última pergunta. Algum hobby que gostasses de partilhar? Olha, tenho dois. Um pelo lado do desporto, jogo pádel o mais que posso, mas agora tenho o cotovelo todo roto. Mas Tempo acontece, limitado. exatamente, acontece. O segundo para mim, segundo em termos daqui do que estou a dizer, mas provavelmente o primeiro é a música. Não consigo passar sem música. Tenho o que eu chamo as sextas-feiras musicais, em que me fecho na minha sala, ponho música só para mim, porque tem que ser só para mim. Com uma garrafa de vinho, e passo assim uma noite a ouvir música tranquilo, porque me faz falta desligar às vezes, e a música leva-me para outros Boa. para outros mundos. É o nosso momento, não é? Como eu costumo dizer. É isso mesmo.
É isso. Excelente. Ricardo, chegamos ao fim. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo teu eu é que projeto agradeço. e pela equipa toda. E vamos falando de certeza. Vamos falando de certeza. Obrigado mais uma vez, Luís. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço.